Olá, irmãos, olá, irmãs, queridos e queridas, estamos aqui para mais uma aula, dando continuidade, sequência na última aula, que nós estávamos falando de coisas que dizem, mas a Bíblia não diz, ou interpretando o texto, interpretando a Bíblia segundo aquilo que a Bíblia realmente fala, né? Existem muitas máximas, existem muitas ditos populares por aí que a Bíblia não diz, mas que as pessoas, por um vício, por ouvir alguém falar, acaba transmitindo, e isso que eu quero falar com vocês nessas aulas, e essa aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre isso. Sabe aquele dito que muita gente diz que, assim como está escrito na Bíblia, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser? Irmãos, isso nunca esteve escrito na Bíblia, tá? É óbvio, né, que não cai uma folha da árvore se Deus não quiser, mas isso nunca esteve escrito na Bíblia. Isso aí é um vício de linguagem, que alguém falou, alguém copiou e foi passando, tá? Mas isso não está na Bíblia. Outra coisa que eu quero hoje entrar com vocês aqui é sobre o texto de Elias e Eliseu, né? Muita gente diz, e alguns pregadores até dizem, que Elias subiu ao céu numa carruagem de fogo. Então você já ouviu alguém dizer isso. Mas não é verdade. O que a Bíblia diz é outra coisa, totalmente o contrário. Então, para a gente terminar essa parte, existem muitas coisas na Bíblia, tá, irmão? Se a gente ler o texto minuciosamente, se a gente meditar nos textos, você vai ver que tem muita coisa sendo dita por aí que a Bíblia não diz. Então, é muito importante que você leia, releia, para você entender o texto, para que você não engane ninguém e que não seja enganado, tá bom? O texto de hoje encontra-se no livro de 2 Reis, no capítulo de número 2, e o primeiro versículo, ele já dá a resposta para essa pergunta, se Elias subiu ou não em uma carruagem de fogo. Vamos ler? O primeiro versículo diz assim: sucedeu que quando o Senhor haveria de tomar Elias para o céu por um turbilhão de vento, pronto, já respondeu. Não foi por uma carruagem de fogo, foi por um turbilhão de vento, ou um redemoinho, como você queira chamar. Mas a outra resposta, ainda mais concreta, ela está no livro, no mesmo livro, no capítulo 2, e também agora aqui no versículo de número 11, capítulo 2, versículo 11, que diz assim, e sucedeu que, enquanto eles ainda seguiam adiante e conversando, apareceu ali uma carruagem de fogo. Opa, apareceu a carruagem de fogo, mas não foi ela que levou Elias. Seguindo com o texto, e cavalos de fogo, e os separaram ambos. Então a carruagem separou eles. Vamos seguindo com o texto? E Elias subiu por um turbilhão de vento ao céu. Lembrando que essa Bíblia que eu estou lendo é a King James, a Bíblia do rei Tiago, mas em outras versões vai dizer que Elias subiu em um redemoinho de vento ao céu. Então Elias não subiu em uma carruagem de fogo, tá? Isso é um vício de linguagem que alguém ouviu, transmitiu, e até hoje vem se falando sobre o mesmo texto, da mesma forma, né, de que Elias teria subido em uma carruagem de fogo ao céu. Então essa é uma das verdades não ditas pela Bíblia, né? A Bíblia diz que uma carruagem de fogo separou Eliseu de Elias, mas o que levou Elias ao céu foi um turbilhão de vento. E para a gente concluir, eu quero falar sobre um texto também muito conhecido no livro de Êxodo, capítulo de número 2, tá? Para você que acompanha minhas lives, vai ver que eu também falei sobre isso lá, sobre a máxima de que Moisés foi colocado no rio Nilo, Moisés foi deixado no rio Nilo. Vamos entender se Moisés realmente foi deixado no rio Nilo? Vamos entender que isso também não é verdade. Moisés não foi deixado no rio, mas Moisés foi deixado à beira do rio, tá? Tem uma diferença. Quando alguém é deixado no rio, é óbvio que a correnteza vai levar, né? Então, assim, eu já vi pregadores até inclusive dizer isso. Então, quando a gente não sabe, ou quando a gente não lê a fundo, ou quando a gente só transmite aquilo que a gente ouve, acabamos cometendo erros. Então, é muito importante a gente ler, reler e entender o que o texto diz. Vamos entender o que o texto diz. Capítulo 2 do livro do Êxodo, e o versículo é o de número 3, que diz assim o texto: aí quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ele uma arca de junco e a revestiu com barro e piche, e pôs o menino nela, e ela a colocou nos juncos à beira do rio. Então
Moisés foi colocado na beira do rio e não dentro do rio, e não no rio, como às vezes alguns pregadores acabam dizendo. Viu que legal que é isso? É a gente interpretar a Bíblia. Isso aqui é a exegese aplicada, isso aqui faz parte da hermenêutica, da exegese, da gente compreender o texto a fundo. Então viu como que é importante você entender o texto, você ler com calma o texto? Isso faz com que você não erre e não transmita um erro. Nós precisamos compreender o texto, e o próprio Cristo, o próprio Deus, lá no início, ele vai nos pedir que nós examinamos as Escrituras. Então é necessário examinar, porque tem muito texto sendo dito por aí que não é verdade, que não é verdade. Eu quero, ainda no decorrer das aulas, falar um pouquinho sobre um vídeo de um pregador muito conhecido que diz que Jesus ele fazia móveis, porque Jesus era carpinteiro. E aí você vai ver que realmente não tem nada a ver, e Jesus realmente era carpinteiro, mas carpinteiro não tem nada a ver com alguém que faz móveis, né? Então eu quero explicar isso em uma outra aula, tá bom? As aulas elas vão ficar um pouco mais curtas devido aos amigos que estão fazendo o curso em um grupo de WhatsApp. Então, para os vídeos não ficarem tão longos, nós faremos vídeos menores, mas todos os dias soltaremos vídeos durante essa semana. Então, não se esqueça, para você que está me acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal, compartilha com alguém para que o conhecimento ele seja compartilhado com mais pessoas. Que Deus abençoe a tua vida. Até a próxima aula, se Deus quiser.